estabelecido, deveriam todos achar-se numa localidade já designada. Cheguei no local na data indicada, mas lá não encontrei nenhum dos caçadores. Tendo muito pouco que fazer, fui consultar um doutor ou adivinho, que gozava de uma excelente reputação como profissional. Fui lá unicamente a título de passatempo, para certificar-me de que ele acertava alguma coisa. Logo de início, o doutor refutou trabalhar para mim, dizendo que não tinha relações com os negócios com os brancos, mas, por fim, deixou-se convencer e disse que havia aberto as portas do espaço e viajado através dele, até mesmo à custa de abandonar a vida. Dito isso, perguntou os nomes dos caçadores e o seu número. Fiquei um momento hesitante, mas depois dei as informações requeridas. O doutor acendeu 8 pequenas fogueirinhas, uma para cada caçador, e jogou nelas raízes que queimaram, exalando uma fumaça nauseabunda. Depois, tragou um pó e caiu num sono profundo, cerca de 10 minutos, durante os quais seus membros agitavam-se convulsivamente. Quando despertou, espalhou as cinzas do primeiro fogo, e, olhando para ele, descreveu o semblante do homem que era representado por aquele fogo, observando: este homem foi morto pela febre e seu fuzil está perdido. Em seguida, passando para um outro fogo, informou que o segundo caçador havia matado 4 elefantes e descreveu a forma e as proporções das presas. Diante do terceiro fogo, anunciou que aquele caçador fora morto por um elefante, mas que tinham conseguido recuperar o fuzil. Em seguida, prosseguiu descrevendo as generalidades pessoais e os resultados da caçada dos outros, acrescentando que não saberia se tornariam às suas casas antes de 3 meses e que haviam seguido um itinerário realmente diferente daquele pré-estabelecido. Em resumo, as palavras do doutor adivinho resultaram ser absolutamente verídicas em todos os particulares. Ora, se considera que os caçadores em exame se encontravam dispersos numa vasta região distante umas 200 milhas, e que o doutor não sabia que eu viria consultá-lo, compreender-se-á que as notícias fornecidas por ele não poderiam certamente ter sido obtidas por vias normais. Como se viu no caso citado, o doutor adivinho recorreu a um método bem diverso do anterior para provocar em si mesmo as condições de clarividência. Acendeu foguinhos, jogou neles raízes aromáticas, tragou uns pós que o fizeram cair no sono e em convulsões, para depois despertar e ler nas cinzas dos mesmos foguinhos as informações requeridas pelo consulente. Os métodos desse gênero são na verdade inumeráveis, tanto entre os povos selvagens como entre as nações civilizadas, antigas e modernas, já que, como se disse, tratam-se de métodos puramente empíricos, tendo unicamente um valor de autossugestão. Sob um outro ponto de vista, é de se ressaltar o fato do adivinho Cafre que, depois de haver negado o trabalho, declarando não desejar ter relações com os negócios dos homens brancos, deixou-se convencer e declarou que tentaria a prova, até à custa de abandonar a vida. Como argumentar sobre essa última afirmação? O perigo de morte é absolutamente excluído nas experiências análogas entre os povos civilizados. Estando as coisas nesses termos, a afirmação em questão deveria explicar-se tendo em conta métodos empíricos usados pelo Cafre, para provocar em si mesmo condições favoráveis para as manifestações clarividentes. Ele, quer dizer, não se sentindo preparado para entrar em relação com a personalidade subconsciente dos brancos, teria pensado que, para chegar a estabelecer essa relação, necessitava aprofundar mais as condições preliminares do sono provocado, engolindo uma dose maior do seu misterioso pó que provocava sono letárgico e convulsões, com o presumível perigo de não acordar mais. Citarei, por último, um caso de clarividência no qual ela se exerceu unicamente para o futuro, mas de modo realmente notável. O caso é digno da maior fé, pois que quem o refere ao célebre viajante e missionário africano Dr. David Livingstone. No seu livro Missionary Travels, pag. 86, escreveu assim: o aventureiro Sebituane foi coagido pela tribo dos Matabele a ir procurar, a seu gosto, novos locais para morar com essa mesma tribo. Ele tinha em mente descer o rio Zambezi, a fim de tomar contato com os brancos. Entretanto, Tlapane, o feiticeiro que tinha relações com a divindade tutelar da tribo, indicou, ao invés, o ocidente, virando o rosto para aquele lado. Tlapane, como pretendia profetizar, preparava-se para se esconder dos olhos de todos até o plenilúnio. Encerrava-se provavelmente em alguma caverna, onde talvez caía num sono mesmérico ou hipnótico, e de onde saía pronto para vaticinar. Nessas circunstâncias, ele, batendo os pés, saltando, gritando de modo peculiar e violento,
e batendo na terra com a clava, para evocar os espíritos de debaixo da terra, estabelecia em si mesmo uma espécie de crise ou êxtase, durante o qual ele aspirava a ignorar completamente tudo o que proferiam seus lábios, e quando essas condições eram genuínas, provavelmente ele afirmava a verdade. Tlapani, assim, criou em si mesmo o estado de possessão, e em seguida, voltou-se para o Oriente e disse, desta parte, ó, Sebituani, eu vejo um fogo flamejante que deves evitar para não seres queimado. Os deuses te aconselham, não andes por aquela parte. Em seguida, voltou-se para o Ocidente e disse, vejo uma cidade e uma nação de homens negros. São os homens da água e seus rebanhos são vermelhos. Vejo perecer tua tribo. Procura exterminar os homens negros, poupa a tua futura tribo porque irás governá-la. Acabaram aqui seus bons conselhos e nada mais. Eis que ele se vira para um dos chefes, exclamando, tu, ó, Ramoseni, perecerás com toda a tua aldeia, e se Mokari partir primeiro, perecerá primeiro. Tu, Ramoseni, serás o último a morrer. Em seguida, predizendo para si a mesma desventura, os deuses concederam aos outros dessedentarem-se com água límpida e boa, e me dessedentarão com água amarga. Eles me chamaram e eu irei com eles. Ora, sucedeu que, algum tempo depois, suas aldeias foram destruídas, que Mokari morreu, que Ramoseni morreu, que Tlapani, o feiticeiro, morreu, e que Sebituani, obedecendo ao vaticínio, voltou errante do Ocidente, onde foi atacado pela tribo boleiana, que ele venceu, respeitou e governou-a. Citado por Andrew Lang no livro Timakin Golf e Religion, pag. 136. Este notabilíssimo episódio foi referido pelo Dr. Livingstone e a sinceridade profética do pobre adivinho Tlapani torna-se indubitável pelo fato de que predisse a desgraça para ele próprio. O que, teoricamente falando, se reduz a um dos mais perturbadores mistérios que se ligam aos fenômenos premonitórios. Eis aqui, de fato, um sensitivo clarividente a quem se manifesta uma visão precisa e verídica sobre as vicissitudes que atingiram um chefe aventureiro e sobre o modo como ele devia se conduzir para fazê-lo atingir um final alegre, visão que contribui eficazmente para fazer conseguir o alegre final vaticinado, mas ao mesmo tempo, e para o que se refere ao mesmo clarividente, a visão mencionada, antes de contribuir para guiá-lo e protegê-lo, revela inexplicáveis lacunas do modo como informá-lo sobre o triste acontecimento que o esperava, mas de não informá-lo inteiramente sobre o modo como comportar-se para evitá-lo, se bem que para conseguir o objetivo, seria suficiente uma visão rápida sobre a influência de uma invasão inimiga na própria aldeia. Ora, se considera que, do ponto de vista do perturbador mistério mencionado, o caso tratado é superado por outros numerosos episódios por mim referidos no livro sobre Fenomeni Premonitori, em base dos quais emerge, de maneira incontestável, que essa espécie de lacunas e de reticências que nas manifestações premonitórias, longe de resultar em perfeições nas faculdades clarividentes dos sensitivos, são, ao contrário, intencionais, predispostas, desejadas, como se não fosse permitido impedir o curso dos destinos humanos. Se considerar tudo isso, pode apresentar-se à mente uma formidável interrogação: se essas lacunas, essas reticências, são intencionais, predispostas, desejadas, então qual é a vontade que se manifesta em numerosos incidentes premonitórios? No livro suprarreferido, eu também me expresso a propósito de um caso análogo ao anterior, do ponto de vista do positivismo materialista. A característica em exame torna-se inexplicável, considerando que, se não existem o mundo espiritual e a sobrevivência, e a faculdade premonitória fosse exclusiva herança de uma subconsciência autônoma, condicionada às leis da psicofisiologia, nesse caso a personalidade subconsciente, não só não teria motivo para ocultar as circunstâncias essenciais no evento futuro à personalidade consciente, mas, na grande maioria das vezes, teria um interesse supremo de revelá-lo, porque fazendo-o, protegeria a personalidade consciente, depois a si mesma, de um grave acidente ou da morte. Como então conceber uma subconsciência onisciente, independente, dona absoluta de si do próprio futuro, que, todavia, possuindo os meios de preservar da morte a parte consciente de si mesma, oculta-lhes acuradamente, ou obromba-lhes em símbolos impenetráveis até de um evento consumado, com intenção precisa de deixá-la morrer, de deixar-se morrer. Para uma consciência autônoma, destinada a extinguir-se com a morte do corpo, um procedimento igual, pareceria, além de tudo, absurdo e louco. E se,
Apesar de tudo, o fenômeno se realiza. Tudo isso significa que essas reticências intencionais, inconciliáveis com a existência encarnada da personalidade humana, tinham em vista uma finalidade ultramundana e assim forçosamente reconduzidas à hipótese espírita. Já disse, quando se quer iludi-la, só se consegue subentendê-la. Naturalmente, semelhantes conclusões conduzirão a formular uma outra formidável interrogação com respeito à existência de uma fatalidade em oposição à liberdade humana, mas não é possível tratar num comentário um tema desses. Limito-me a observar a propósito, com base na análise comparada dos fenômenos premonitórios, que tudo concorre para demonstrar que a solução do grande quesito deva cair nesta fórmula: nem livre-arbítrio nem determinismo absolutos durante a existência encarnada do espírito, porém, liberdade condicionada. Voltando ao nosso tema, vou anotar o fato de que os fenômenos premonitórios de ordem complexa e perturbadora, no sentido aqui considerado, que se verificam nos povos civilizados, encontram perfeita correspondência nos fenômenos análogos que se verificam entre os povos primitivos. 4. Fenômenos de infestação. É escassamente dos fatos colhidos na categoria dos fenômenos de infestação entre os povos primitivos, já que os antropólogos, etnólogos e sociólogos, assim como os exploradores e os missionários aludem a eles bastante frequentemente, mas quase sempre só de passagem, sem se demorarem em citar por extenso um caso do gênero. Todavia, os poucos episódios registrados nas minhas classificações, referem-se às modalidades mais frequentes e características com as quais se realiza a casuística em exame, como as infalíveis pedradas, tão frequentes em ambientes civilizados, as batidas, as quedas, os estrondos fantasmagóricos, o eco de passos pesados que passeiam pelos ambientes infestados e as aparições de fantasmas em localidades onde foram realizados delitos, massacres e sacrifícios humanos. Começo citando alguns trechos nos quais se mencionam de passagem, sumária e genericamente, as manifestações infestatórias entre os povos primitivos e selvagens, sem nada a referirem por extenso. Lang, a página 128, de seu livro Timakin Golf e Religião, citando Davi Leslie, observa, ele nos fornece algumas provas, em primeira mão sobre a localidade infestada entre os Zulus. Os Zincofu, ou fantasmas de pessoas mortas por algum tirano, foram vistos ou ouvidos pelos próprios indígenas que informaram Leslie. Acrescentou ter sido alvo, certa vez, de pedradas na localidade infestada pelos Zincofu, da maneira como se verifica nos fenômenos de poltergeist europeus. Necessário distinguir entre os Zincofu, que são espíritos perturbadores e errantes, depois infestadores da localidade na qual viveram, e os Ilosi, que são, pelo contrário, espíritos daqueles que morrem normalmente, e que recebem dos Zulus os sacrifícios nos rituais. Também o Dr. J. Shepley já me havia citado anteriormente no seu apreciado estudo sobre o ocultismo na África Ocidental, Proceedings of TSPR, Vol. 14, Pag. 343, alude nestes termos sobre manifestações de infestação. Conhecem-se pelos indígenas muitos relatos de localidades infestadas por espíritos de defuntos, mas abstenho-me de ocupar-me com eles porque não tive mais ocasião de investigá-los. As aparições de fantasmas nos cemitérios são consideradas pelos indígenas como acontecimentos normais e afirmam com naturalidade que são os espíritos dos defuntos sepultados lá. Essas aparições dão-se comumente à noite, e manifestam-se de várias formas, às vezes assumindo, de maneira tangível ou fantomática, as características pessoais que tinham em vida. Porém, o mais frequente é assumirem formas indefinidas de aparições de sombras ou nuvenzinhos luminosas ou opacas, segundo os casos. As aparições dessa natureza incutem terror aos indígenas, que consideram perigoso virem a opor-se a elas, preconceito este último que determina algumas vezes casos de falsas personificações de fantasmas com objetivos interesseiros. Pensam, além disso, que vindo altercar com um fantasma, ele lhe fará mal, mas não tem êxito em descobrir os motivos pelos quais se presume que eles causariam o mal. Quis mencionar de passagem os relatos sobre fantasmas que povoam os cemitérios para ilustrar como procedem as ideias dos indígenas quanto ao assunto. Tanto mais que posso afirmar ter tido ocasião de certificar-me pessoalmente da existência nos cemitérios de aparições em forma de nuvenzinhas luminosas, aparições que eu mesmo vi, e que me foram mostradas como sendo aquelas que os indígenas consideram a alma dos mortos. As nuvenzinhas de que fala o Dr. Leslie, presumivelmente identificam-se com os bem conhecidos fogos fatos dos nossos cemitérios, o que, de resto,
Não contradiz realmente a opinião dos selvagens de que os fogos-fatos são almas de defuntos, opinião coincidente com a do vulgo. Não ignoro que, entre as pessoas consideradas cultas e despreocupadas, esteja difundida a opinião de que fogos-fatos são apenas chamas de hidrogênio, ou mistura de outros gases que exalam dos cadáveres recentemente enterrados. Mas isso é fantasia, já que a química não conhece a existência dos gases que assumem a aparência de pequenas chamas, e muito menos chamas permanentes, vagando aqui e ali, opostas ao vento que sopra, como se o vento não existisse para eles, e que, algumas vezes, divertem-se seguindo, por um longo percurso, um transeunte. Lombroso, no seu livro Recherches sui phenomeni penutici spiritici, pag. 295, menciona de passagem os fogos-fatos nos seguintes termos: nos cemitérios e nos sítios onde se deram mortes repentinas, Stinton Moses constatou um grande número de fantasmas que se apinhavam à passagem do médium. Isso explica, porque a química não pôde explicar, a frequência nos cemitérios dos fogos-fatos que, muitas vezes demonstram, nos retornos em dadas horas ao encaminharem-se para um ponto bem determinado e sempre igual, a expressão de uma verdadeira vontade. Como se vê, Lombroso propende decisivamente pela explicação espírita dos fogos-fatos. O episódio que segue diz respeito a um caso de pedradas infestatórias. O Dr. Gestacker é autor do livro sobre suas viagens ao interior da ilha de Java, que está resumido na Lide, 1908, pag. 219, e no qual se lê este parágrafo: a chuva de pedras lançadas por mãos invisíveis é um fenômeno igualmente comum e que os nativos da ilha de Java possuem na sua língua uma palavra especial que o designa. O governador da colônia não tinha filhos, e havia adotado uma menina indígena de 10 anos. Um dia, quando a menina passeava no jardim, começou a chover ao seu redor pedras que pareciam descer do céu. Ela foi depressa refugiar-se na casa, que imediatamente foi cercada pelos soldados da guarda. Mas a chuva de pedras continuou a cair, e desta vez dentro de casa, atravessando evidentemente o teto. Choveram tantas que encheram alguns cestos. Como disse, as pedras pareciam cair do céu, eram do tamanho de um limão, e entre elas se achavam algumas frutas de mango, fresquíssimas. Foram logo enviados soldados para perto da árvore do jardim de onde as frutas haviam sido arrancadas e encontraram raminhos cortados, por onde ainda saía a seiva dessas plantas. Nada de excepcional na realização do episódio exposto. Limito-me, portanto, a salientar como os vários incidentes nele descritos correspondem exatamente aos outros incidentes do gênero que se realizam nos casos de poltergeist entre os povos civilizados. A menina indígena presumivelmente era médium, o que tornou possível a realização esporádica do fenômeno. O episódio que segue trata ainda de um lance de pedras infestatórias, porém teoricamente mais importante que o precedente. Ocorre-me de já tê-lo citado no livro sobre Phenomena Infestatione, mas não posso eximir-me de reproduzi-lo na presente sessão na qual se consideram os fenômenos de poltergeist que se realizam nos povos primitivos. Proponho-me, não obstante, a relatar o caso com novos e importantes comentários e que isso valha para justificar sua reprodução. Extraí o caso do Journal of TSFR, Vol. 12, Pag. 250, e quem o conta é M.R. W. G. Grothendieck, membro da sociedade mencionada. Ele, na data de 27 de janeiro de 1906, enviou o seguinte relato. Em setembro de 1903, pude assistir a um fenômeno anormal, que pude observar com a maior acuidade em todos os particulares. Tinha terminado a travessia da jungla de Palembang e de Jambi, Sumatra, com uma escolta de 50 indígenas javaneses, com o fim de uma exploração, e voltando ao ponto de partida, encontrei minha habitual residência ocupada, pelo que precisei transportar meu saco-leito para um outro casebre não ainda pronto, construído com estacas amarradas entre si coberto com grandes folhas secas e superpostas com cadjangue. O casebre estava situado bastante longe da outra residência que pertencia à Companhia dos Óleos, a cujo serviço me encontrava. Estendi o saco-leito sobre o pavimento de madeira, coloquei perto o mosquiteiro e logo dormi. Lá pela 1h da manhã, despertei sonolento por causa do rumor no objeto caído perto do meu travesseiro, do lado de fora do mosquiteiro. 2 minutos depois, eu estava completamente desperto e conservava-me atento para verificar que coisa continuava a chover lá do alto, e percebi pedrinhas negras, de 2 centímetros de comprimento mais ou menos. Levantei-me, acendi a lâmpada colocada aos pés da cama e, pondo-me em guarda,
Descobri as pedras que vinham do forro do teto e descrevi uma curva parabólica, caindo perto do meu travesseiro. Dirigi-me para outra sala para acordar o rapaz malaio que estava comigo, ordenando-lhe que fosse inspecionar a jungla ao redor do casebre. Enquanto ele fazia isso, eu ajudava na busca, iluminando as folhagens com uma lâmpada elétrica. Nesse entretempo, as pedras não haviam cessado de cair lá dentro. Quando o rapaz voltou, mandei olhar a cozinha, e para melhor inspecionar a queda das pedras, pus-me de joelhos ao lado do travesseiro, tentando pegá-las no ar. Mas a empresa tornou-se impossível, pois que parecia que as pedras desviavam no ar e logo escapavam de ser agarradas. Então, trepei sobre a estacada que dividia meu quarto do rapaz e, examinando o teto de onde elas provinham, convenci-me de que saíam pelo estrado das folhas de cadjang, e que não estava furado de forma nenhuma. Tornei a tentar a prova de pegá-las na abertura naquele ponto, mas sempre inutilmente. Quando desci, entrou o rapaz para dizer-me que na cozinha não havia ninguém. Eu, porém, estava convencido de que em alguma parte deveria esconder-se o mistificador e, armando-me de um fuzil Mauser, disparei 5 tiros da janela para dentro da jungla. Consegui o objetivo contrário, pois que, lá de dentro do casebre, começaram a chover com mais frequência as pedras. Consegui, porém, despertar completamente o rapaz que, aos primeiros disparos, parecia vagaroso e sonolento. Somente que, quando ele viu cair as pedras, gritou que quem as lançava era o demônio, e foi tomado por um tal susto que fugiu numa carreira, atravessando a jungla no âmago da noite. Apenas ele desapareceu, cessou a queda das pedras, mas o rapaz não voltou mais, e o perdi para sempre. As pedras não apresentavam em si nada de particular, salvo que, ao tocá-las, eram mais quentes do que o normal. Quando o dia despontou, encontrei as pedras sobre o pavimento e descobri, sob a janela, os 5 cartuchos que disparei. Quis tornar a examinar o forro do casebre no ponto pelo qual as pedradas saíam, mas nenhuma descoberta, nem mesmo a sombra de uma fenda no estrado das folhas de cadjang. No pequeno espaço de tempo que durou o fenômeno, haviam caído 18 a 22 pedras. Pus algumas no bolso e guardei-as por muito tempo. Mas, na última viagem, se extraviaram. No princípio, julguei poder tratar-se de pedras meteóricas, visto que, ao contato com elas, acontecia estarem bastante quentes, mas, nesse caso, como explicar o caso de que atravessaram o forro do teto sem furá-lo? Em conclusão, o pior que me tocou nessa aventura foi que, com a fuga do rapaz, fui constrangido a preparar o meu almoço e a renunciar ao pão torrado e ao hábito da xícara de café. Em resposta às perguntas dirigidas pelo conselho diretor da Society FPR, o Sr. Grothendieck acrescentou novos esclarecimentos, entre os quais anoto os seguintes: encontrava-me sozinho com o rapaz no casebre que era completamente circundado pela jungla. Do ponto de vista de fraude, o rapaz está fora da questão, tendo em conta que, quando me dirigi ele para despertá-lo, ele dormia no pavimento vizinho à porta. Caíram 2 pedras, uma depois da outra, e eu as via sentir caírem, porque a porta estava aberta. As pedras caíam com notável lentidão, de modo que diante da suposição de fraude, surgiria qualquer coisa de misterioso para explicar. Dir-se-ia que se demoravam no ar, descrevendo uma curva parabólica e batendo no chão com força. E também o barulho que produziam era anormal, porque era muito forte em relação à lentidão da queda. Eu disse que o rapaz apareceu para mim sonolento até o momento no qual os tiros o despertaram e esse seu estado se adivinhava pelos movimentos feitos com uma lentidão anormal. Havia se levantado, entrado na jungla e havia retornado, comportando-se de maneira extraordinariamente lenta. E a lentidão dos seus atos tinha me produzido a idêntica estranha impressão já citada pela lentidão com que caíam as pedras. São esses os trechos essenciais dos relatos enviados pelo Sr. Grothendieck. É de notar-se as circunstâncias em que as pedradas cessaram com a fuga do rapaz e que ele apareceu em estado de sonolência, presumivelmente em condições de transe, circunstância que não deixa dúvida sobre as relações de causa e efeito existentes entre a presença do rapaz e a realização dos fenômenos. De qualquer modo, no caso em exame aparecem logo as não poucas modalidades de realização de ordem maravilhosa, combinadas com os índices sugestivos de uma intencionalidade e de uma vontade oculta. Desta última natureza, apareceriam os particulares das pedras que caíam todas num espaço circunscrito e desviavam-se no ar para não se deixarem pegar.
Não menos extraordinária particularidade de demorar em insinuar as pedras, nas suas saídas através no espesso estrado não furado de folhas de cadjang, e de sua demonstração de calor ao contato. Acontece que, se os fenômenos foram bem observados, e não há razão para se duvidar disso, logo se encontra nesse caso, a modalidade de realização suficientemente misteriosa para perturbar o critério de quem se sentisse propenso a atribuir em todos os fenômenos e poltergeist causas exclusivamente anímicas ou subconscientes. É de se notar que as modalidades supranormais com que se realizaram os fenômenos no caso exposto, não são nada excepcionais, mas acontecem todas em outros casos do gênero, corroborando para o acontecimento. A mais rara resultaria na do brusco desvio dos projéteis para não se deixarem apanhar. Todavia, isso se deu por 3 vezes nos casos citados no meu livro sobre Phenomena Infestazione. Menos rara, porém sempre pouco comum, se tornaria outra, consistindo na relativa lentidão com que as pedras descreviam no ar a sua parábola, lentidão da qual se teve confirmação no fato de que, se assim não fosse, o relator não teria experimentado apanhá-las no voo. Além disso, isso acontece 5 vezes nos casos que citei no livro mencionado. Em virtude da circunstância dos projéteis do que saíam de um ponto no qual não existiam furos para deixá-las passar, ressalto que, malgrado seu aspecto maravilhoso, essa circunstância de fato acontece com relativa frequência nos fenômenos de poltergeist. E no livro citado, reproduzi alguns exemplos, lembrando, a propósito, que a mesma circunstância se encontrava nos fenômenos de aportes, no caso em que a personalidade mediúnica operante tinha constantemente e concordemente explicado que isso se dava por um ato de má vontade, por força da qual se determinava a desintegração, quase instantânea, dos objetos trazidos, seguido igualmente da sua reintegração instantânea. Salvo uma variação ocasional do fenômeno, que não mudava em nada aos processos mencionados, é que na segunda das circunstâncias, a personalidade mediúnica invertia os processos em exame, desintegrando e reintegrando um buraco na porta, na janela, nas paredes, e introduzindo desse modo um objeto em um ambiente hermeticamente fechado, sem desintegrá-lo. Repito que todas as personalidades mediúnicas operantes são, e foram sempre, concordes em explicar desse modo a realização do fenômeno, a começar pelos espíritos guias de Moses e de Esperança e para terminar, com os das nossas sessões decenais do Círculo Científico Minerva, de Gênova. Ora, não há quem não veja como essa unanimidade nas explicações fornecidas reveste-se de um alto valor probatório, já que se deveria inferir que, se as personalidades mediúnicas são concordes na explicação fornecida, isso significa que atingem todas uma experiência comum, sem contar que, se produzem fenômenos de aportes, dever-se-ia logicamente admitir que elas devam saber como fazer para destrinchá-los, e isso seja dito tanto para querer-lhes considerar personalidades subconscientes como para considerar personalidades espirituais. Ora, malgrado as considerações expostas e por todos notadas, também entre as fileiras dos mais cultos e eminentes espiritualistas, encontram-se dissidentes nesse assunto. Assim, por exemplo, Sir Oliver Lodge e o engenheiro Stanley de Bratt, na sua qualidade de físicos, não querendo aceitar o fenômeno da desintegração e reintegração da matéria, duvidam ainda da existência dos fenômenos de aportes, assim como duvidam dos fenômenos de poltergeist, nos quais inclui essa circunstância de fato. Tudo isso por considerações a priori, de ordem científica que vertem do fato de que o prodígio da desintegração instantânea da matéria requeriria uma soma de energia, a tal ponto formidável, que para qualquer um que seja versado em física aplicada, essa consideração se transforma numa objeção mais ou menos insuperável. Assim se exprimem o engenheiro de Bratt e Sir Oliver Lodge, aos quais juntou-se recentemente um outro físico italiano, o meu amigo professor Tito Alippi. Ele, por idênticas razões, conclui nos seguintes termos, de onde é extraída a quantidade de energia, enorme, muito além do que qualquer um pode afirmar, necessária para desmaterializar o corpo, e para onde vai aquele outro tanto, de energia, que deverá reaparecer na materialização. La Ricerca Psíquica, 1939, pag. 332. Não serei eu certamente que ousarei discutir energia física com 3 sumidades na especialidade dessa parte da ciência, com quem se pode saber e aprender, e assim declaro compreender toda a força de sua objeção que verte da enorme dispersão da energia que se requeriria para obter a dissociação e reintegração quase instantânea de qualquer corpo, mas, assim como os fatos são fatos,
Sucede que é preciso inclinar-se diante deles, resignando-se também a não compreender. Portanto, não querendo, nem podendo discutir em contrário com os eminentes professores mencionados, não me resta senão recorrer à analogia, sob a base dos fatos, que valem para demonstrar, logicamente, até para um profano em física, que, depois de tudo, a personalidade mediúnica poderá ter razão, e não a nossa pequena ciência continuamente em elaboração. Eis um exemplo do gênero que me ocorreu na mente neste momento: se bate com um martelo num cartucho com dinamite, os elementos que o compõem tornam-se instantaneamente em estado livre, desprendendo toda a tremenda energia nele latente. Mas, ao invés, se aproxima um pequeno fogo no cartucho de dinamite, ele queima e consome-se inocuamente à maneira de uma vela química, nos fogos de artifício. Quer dizer que os elementos que o compõem tornam igualmente em estado livre, sem desprender a tremenda energia nele contidos. O professor Elipice pergunta: para onde vai a enorme energia que deverá reaparecer na materialização do objeto trazido? Ao que contraponho esta outra interrogação: para onde vai essa tremenda energia latente na dinamite, e que não mais se desprende se recorre a uma chamazinha para fazê-la desintegrar os elementos? Mistério imperscrutável em ambos. Mas com isso, é racional inferir que o que sucede para a energia latente na dinamite, deve suceder para a energia latente na matéria do objeto trazido, e, em consequência, nada é melhor do que contentar-se em concluir, observando que a energia latente na matéria pode manifestar-se e não manifestar-se, conforme os processos operatórios a que se recorra. No nosso caso, os processos em ação seriam psíquicos, antes do que físicos, daí a radical diferença nos efeitos. Esta me parece uma solução cientificamente legítima do quesito em exame, visto como, se é verdade, como indubitavelmente é verdade, que em base no conteúdo da minha monografia sobre fenomenologia aporto, no qual foram escolhidos de preferência fenômenos obtidos a pedido, ou a plena luz, não é mais lícito duvidar da existência dos fatos, assim como, pela mesma razão, não é mais lícito duvidar da veracidade das pedradas infestatórias, contendo particulares por nós discutidos. Se assim, então os fatos são fatos e é inútil contestá-los, com base em induções a priori, que demonstram unicamente que, muito frequentemente esquece-se que as nossas condições científicas são sempre cheias de lacunas, sempre imperfeitíssimas, o que autoriza a se inferir que uma solução científica da perplexidade em exame, deve existir, enquanto que o exemplo prático, suprarrelatado, parece altamente eficaz ao sugeri-la. Finalmente, como reforço do quanto foi exposto, quero ressaltar que, tanto pelo fenômeno de aportes quanto por aqueles das pedradas em ambiente fechado, o fenômeno do qual fala o relator, que é o palpar as pedras caídas, ou os objetos trazidos, tinha-se frequentemente uma sensação de calor, algumas vezes sensíveis, outras vezes intensas e algumas vezes fracas. Ora, em virtude da lei física sobre a transformação das forças, é certa aquela que deveria suceder toda vez que as pedras e os objetos metálicos trazidos tivessem, de repente, um rapidíssimo processo de desintegração e reintegração. Quer dizer que, nesse caso, deveria realizar-se uma reação térmica mais ou menos notável, em conformidade com a diferente constituição molecular das pedras e dos objetos. Parece-me, portanto, que esta última prova, de ordem rigorosamente científica, a favor da tese proposta, considerada em conjunto com a outra precedente, deverá convencer os eminentes dissidentes supramencionados acerca do fato de que a objeção por eles mantida quase insuperável, parece, ao invés, já agora superada, em base às condições expostas. Retirei o seguinte episódio de uma entrevista que o redator do Daily Express teve com o reverendo Stone, vescovo de Zanzibar, que havia voltado de Londres, na primavera de 1923, para presidir o Congresso Anglo-Católico. Ele, a propósito das manifestações supranormais entre os povos selvagens, referiu essa experiência pessoal. Eu me encontrava numa choupana construída com uma terra amassada e comprimida, porque assim são as construções de todas as casas dos indígenas na minha diocese, e vi grandes pedaços de reboco arrancados violentamente das paredes e lançados para o ar. Como bem se compreende, fiquei no local absolutamente cético sobre o fato, de modo que quis que todas as pessoas saíssem do casebre para depois circundá-lo com um cordão de defesa. Malgrado isso, grandes pedaços de reboco continuaram se soltando violentamente dos muros e a projetarem-se espontaneamente contra o teto.
Alguns deles foram também lançados para fora da porta e um pedaço veio atingir-me na cabeça. Então, eu reentrei na cabana e comecei os exorcismos, pronunciando as preces dos rituais, e as manifestações cessaram imediatamente. A casa foi restaurada e nunca mais se renovaram nela os fenômenos de infestação. Parece-me que, depois de haver assistido a semelhantes manifestações, seria irracional e absurdo continuar a sustentar que não existem espíritos no nosso meio. Aqui, na Inglaterra, é possível sustentá-lo, mas num país como Zanzibar, onde todos acreditam na existência dos espíritos, e no qual se pode dizer que a atmosfera está saturada dessa crença, a coisa é bem diferente. No caso referido, embora interessante, nada é considerado excepcional, visto como as particularidades descritas resultam em tudo análogas às que se realizam entre os povos civilizados, compreendido o incidente dos exorcismos, provado serem eficazes contra a infestação. Eficácia, porém, que devo acolher com a devida reserva, tendo em conta que, na maioria das vezes, os exorcismos não valem de nada. Passo a referir um exemplo no qual as manifestações consistem no ruído de passos pesados que perambulavam no ambiente infestado, combinado com o fenômeno físico das portas que se abriam de par em par, ou moviam-se sem causa aparente. Retirei da interessante obra de G.A.W. Mukton Some, Experiências of New Guinea Resident Magistrate, obra já por mim citada a propósito no importante caso de transmissão telepática do pensamento, ocorrido pessoalmente com o autor, durante uma expedição militar africana. Também no episódio que me proponho referir o autor foi o protagonista. Ele escreve, sentado à mesa, intentava formular um longo telegrama que absorvia completamente minha atenção. A mesa estava colocada no meio da sala e à minha direita e à minha esquerda, abriam-se duas portas que davam respectivamente para a varanda da direita e da esquerda. As portas estavam fechadas com trancas de madeira, que não teriam podido abrir-se espontaneamente como acontece algumas vezes com o costumeiro cadeado de mola. O pavimento da sala era constituído de sólidas tábuas pregadas, de madeira teak, e o soalho da varanda consistia numas delgadas tabuinhas de palmeira amarradas com barbantes feitos no país. Enquanto escrevia, fiquei ciente de que as portas se tinham aberto e, sem refletir sobre o acontecimento, levantei-me, fechei-as e continuei a escrever. Alguns minutos depois, percebi passos ribombasteis sobre o viaduto de madeira que conduzia à varanda. Depois, senti rangerem os mesmos passos no soalho de uma varanda. Em seguida, abriu-se uma porta e levantando os olhos, vi abrir-se também a outra porta, enquanto o rumor dos passos misteriosos atravessava a sala, passava para outra varanda e passava de um para o outro viaduto. Eu estava de tal maneira absorto no importantíssimo telegrama que redigia que não tive tempo de refletir sobre o estranho caso, supondo vagamente que um dos servos indígenas, Puruma ou Georgie, que estavam na cozinha, houvessem atravessado a sala. Logo, levantei-me automaticamente e tornei, pela segunda vez, a fechar as portas. Eis que, pouco depois, os mesmos passos cadenciados começaram a ressoar distintamente no viaduto da esquerda, depois, a ranger sobre o soalho da varanda. Em seguida, abriu-se uma porta e o passo que rangia, converteu-se num passo ribombaste de pés calçados com pesadas botas. De repente, escuto, estupefato, o rumor de passos que se faziam ouvir pertinho de minha cadeira, na direção da outra porta que se escancarou espontaneamente. O rumor dos passos voltou novamente a ranger na outra varanda, ribombando no viaduto da direita. Fiquei aturdido, mas depois de uma rápida reflexão, concluí que toda essa coisa eu devia atribuir à imaginação e que, em realidade, eu não havia fechado a porta, mas somente pensado em tê-la feito. Não obstante, desta vez, estava bem seguro de havê-la fechado. Voltei ao trabalho, eis que repetiu-se, pela terceira vez, o mesmo inexplicável fenômeno. Levantei-me, peguei a lâmpada e perscrutei atentamente os pontos sucessivos do soalho sobre o qual ressoavam os passos, mas não descobri nada. Fui à varanda e gritei para Georgie e Puruma, qual de vocês se permite divertir-se às minhas custas? Estava seriamente indignado, porém, antes que Puruma acorresse, ressoaram novamente os passos na sala. Puruma, chegando, ficou surpreso ao ouvi-los e observou, não sabia que o patrão tivesse pessoas consigo. Respondi, comigo não está ninguém, mas alguém diverte-se em abrir portas e a passear, dando voltas. Vá ver quem é. Puruma observou humildemente, meu patrão, ninguém ousaria entrar no recinto do governo para fazer brincadeiras ao seu representante,
a menos que tenha ficado louco. Eu, também, me sentia profundamente indignado, porque, para mim, a única solução do mistério era a ideia de uma brincadeira de mau gosto, pelo que, disse a Georgie, vai ao corpo da guarda para mandar vir todos os homens, juntamente com o comandante. Depois, dirija-se aos cárceres e envie-me Manigugu, o carcereiro, e toda a guarda disponível. Por fim, vá ao porto e venha com todos os marinheiros da CIAI, uma barca do governo. Eu quero ir fundo nesta estúpida brincadeira. O comandante e o corpo da guarda vieram e juraram que haviam fechado a cancela às 10 horas, que antes dessa hora não havia entrado ninguém estranho ao governo, que, até o momento em que Georgie viera chamá-lo, ele havia permanecido na varanda, em companhia de amigos. De modo que ninguém teria podido passar sem ser notado. Quando se reuniram o carcereiro e os homens da CIAI, eu lhes disse que um miserável havia permitido apanhar-me nas suas zombarias, fazendo-me objeto de brincadeira desse gênero miserável e que eu pretendia que ele fosse descoberto e punido. Eles começaram a explorar minuciosamente a casa, empresa muito fácil porque tratava-se de 3 salas apenas, mobiliadas com simplicidade espartana. Terminado isso, coloquei 4 homens, munidos com lanternas, debaixo da casa, que era construída sobre uma palafita da altura de 4 pés. Coloquei os outros de frente, dentro e dos lados, de modo que saberia ser impossível a um ratinho entrar na casa sem ser visto. Em seguida, depois de haver explorado por minha conta minha casa, fechei-me no estúdio, junto com Prum e Georgie. Foi quando recomeçou a mesma história e, malgrado os cordões de guarda, e as precauções adotadas, os passos misteriosos alcançaram o estúdio, do modo igual ao primeiro. De preferência, o eco dos passos no viaduto era como os de um homem calçado com pesadas botas, em seguida, o eco dos mesmos passos rangedores na varanda. Mas assim como desta vez a varanda estava brilhantemente iluminada, tivemos a possibilidade de observar a depressão produzida pelos passos no soalho de tabuinhas e isto no ponto preciso onde se ouvia o rumor, como se o pé de um homem calcasse realmente naquele ponto. Voltei-me para os indígenas perguntando, muito bem, que coisa pensam de tudo isso? Eles, como criados, responderam que assim como não podia tratar-se de um homem fugido da vigilância de toda a guarda, devia tratar-se do espírito de um defunto ou do diabo em pessoa. Ao que repliquei, que seja o espírito de um defunto, ou do diabo em pessoa, para mim dá na mesma. Mas se ele quer dar-se ao capricho de brincar às minhas custas, esta noite brincará sozinho porque dormirei a bordo do CIAI. No dia seguinte, fui ao encontro de Armit e lhe perguntei, saberás informar-me sobre o fenômeno da casa infestada? Porque qualquer coisa semelhante sucedeu-me ontem à tarde na casa a mim cedida por Moreton. Armit observou. Moreton aludiu algumas vezes os acontecimentos dessa natureza, mas sempre o fez de modo muito vago e reticente. Esta noite proponho-me a fazer-lhe companhia e investigaremos juntos esse mistério. De fato, ele veio, mas nada ocorreu durante toda a noite e o fenômeno não mais se renovou. 1 ano depois a casa foi demolida. Quando Moreton voltou, eu pus ao corrente de tudo quanto tinha sucedido e ele observou que, numa noite, enquanto dormia na maca, fora por sua vez despertado pelos mesmos passos. Por isso havia perguntado, indignado, quem fora que se permitira zanzar daquela maneira. Mas por toda a resposta, sua maca fora violentamente atirada contra a parede. Ajuntou, guardei-me bem de não falar a ninguém porque eu estava sozinho e não queria expor-me ao ridículo. Esses fatos, que considero meu dever relatar, o faço pelo preço que valham. Deixo aos leitores interessados nos fenômenos ocultos, ou nas pesquisas psíquicas, a tarefa de formularem a esse respeito as conclusões que melhor creiam. Quanto a mim, limito-me a declarar solenemente que tudo quanto escrevi é a pura verdade. Este é um interessante relato do eminente magistrado, adido ao governo da Nova Guiné. Para quem está a par dos fenômenos de infestação, a experiência ocorrida com o relator, num país selvagem, torna-se em tudo análoga a tantas outras que se realizaram em países civilizados. Todavia, seu caso parece notável por diversas circunstâncias, acima de tudo, pelo controle imediato e rigorosíssimo dos fatos que ele pôde improvisar, por causa da autoridade que lhe conferia seu cargo e, depois, pelo fato da audição e visão coletivas da parte de numerosas testemunhas dos mesmos rumores dos passos, combinados com as aberturas das portas fechadas a cadeado, e finalmente, pela circunstância de haverem podido vigiar, à plena luz, os rumores dos passos, tão próximos,
a ponto de poderem observar a depressão que se produzia no soalho da varanda, simultaneamente com o eco dos passos, como que se tratasse de um pé verdadeiro que calcasse naquele ponto, o soalho. Isso é interessante, e não me lembro de haver nunca lido uma experiência tão circunstanciada do mesmo fenômeno. Em louvor das presumíveis origens dos fatos, nada é possível inferir-se como válido quando não são anotados os precedentes relativos à casa infestada, mas tudo concorre para demonstrar que aqueles passos cadenciados e ribombastes que persistiram ao rodar em volta do relator, aquelas portas que persistiam em abrir-se, aquela maca que, por toda a resposta a uma pergunta formulada por quem se achava lá, foi lançada violentamente contra a parede, testificam a presença de uma vontade que agisse no presente e isso presumivelmente com o objetivo de assinalar a própria presença para o novo proprietário, valendo-se dos meios dos quais dispunha, quer dizer, que não podendo fazer como queria, o fez como podia. Isso explicado a título de esclarecimento genérico, não é caso de difundi-lo posteriormente a respeito, visto como os objetivos do presente trabalho são unicamente os de demonstrar, sob a base dos fatos, que entre os povos primitivos realizam-se todas as graduações das manifestações supranormais que acontecem entre os povos civilizados, com as consequências teóricas que delas derivam. No episódio que segue, trata-se da visualização de fantasmas infestadores. Retiro do livro de Frank Ives Glimpses into Infinity. O autor foi, por longo tempo, comissário do governo na Austrália, depois, na Nova Zelândia, em seguida, na África, na costa dos escravos e no interior da Nigéria, e finalmente na ilha de Jamaica. Pode, deste modo, acumular uma experiência pouco comum acerca das manifestações supranormais entre os povos primitivos, e tanto mais que ele nascera um sensitivo que, desde a primeira infância teve de experimentar impressões e perceber visões que ele não compreendia, o que vale para explicar a frequência das suas experiências dessa natureza entre os povos primitivos. Ele formula, a propósito, uma observação importante dado o fato de que a frequência, quando não há ausência de manifestações do gênero, resultou sempre numa relação direta com o nível moral dos povos com os quais residia. Ele escreve, durante os muitos anos transcorridos comigo na Austrália, não tive que experimentar impressões supranormais, ou manifestações infestatórias de nenhuma espécie, exceção feita com algumas experiências de clarevidência no presente, durante o sono. Isso, presumivelmente, porque encontrava-me em país civilizado, e além disso imune aos dramas da barbárie, e em moradias novas e falto de uma história qualquer que fosse. Na Nova Zelândia, sucedeu-me, entretanto, apenas uma única experiência do gênero. Mas quando fui mandado para a África Ocidental, e para a ilha da Jamaica, onde tantos delitos e tantos massacres foram realizados pela barbárie invasora, manifestações de toda a espécie acumularam-se na minha experiência. Sem dúvida, os espíritos proscritos, por mim visualizados, espiavam suas culpas no ambiente em que viveram e, provavelmente, se manifestavam a mim, com o intuito de solicitarem, de qualquer modo, sua redenção. Quando não, tentando, ao invés, controlarem-me segundo os seus fins. Ver Pag. 12. O relato do caso ocupa 20 páginas do livro, de modo que deverei limitar-me a resumir os trechos essenciais. Ele narra: recebi a ordem de transferir-me para o comissariado de Warri District, Costa dos Escravos. À minha chegada, lá encontrei o comissário que eu ia substituir e permaneceria ainda uma dezena de dias à espera da barca na qual partiria. Decidimos empregar aquele tempo dando um giro de inspeção nas principais aldeias do distrito, o que me teria fornecido ocasião de conhecer pessoalmente os vários chefes das mesmas aldeias. Havia levado comigo víveres e utensílios que, provisoriamente, haviam sido colocados num bungalow disponível, enquanto esperava ocupar a residência do governo, quando o comissário fosse embora. Portanto, como no dia seguinte eu devia partir para esse giro de inspeção, decidi não desfazer as embalagens até a minha volta. Esse bungalow compunha-se de 2 grandes quartos com varanda, atrás dos quais estavam a cozinha, a despensa, o banheiro e os quartos dos serviçais. Era uma habitação que a ninguém poderia ter passado pela mente estar infestada. Terminada a minha entrevista de negócios com o comissário, voltei ao bungalow para ver se minhas ordens tinham sido executadas. Mas nem bem cheguei na soleira da porta, fui apanhado pelo usual calafrio do desconhecido, indício certo da presença, naquele ambiente, de algo que não era de origem humana. Compreendi, pois, estar num ambiente infestado. Aquele calafrio renovou-se no quarto de dormir, na sala de jantar, na varanda,
por toda a parte daquela casa. Malgrado isso, o pensamento de dever dormir naquele ambiente não me preocupava de forma nenhuma porque, já há muito tempo, havia contraído o hábito de conviver com semelhantes ocorrências e sabia que não correria risco nenhum. Depois do jantar, deixei livres os indígenas do meu séquito, ficando comigo só o camareiro. Quando me dispunha a meter-me na cama, ocorreu-me observar que o indígena em questão, que estava a meu serviço há vários anos, olhava-me com uma expressão que transpirava ter alguma coisa para me dizer, mas que não ousava. Avisei-o, observando que se tivesse alguma coisa para me dizer que o fizesse. Ele, com maneira hesitante, começou dizendo: meu patrão, é melhor não dormir nesta casa. Ela tem má fama. Nesse ponto ele parou, à espera de uma palavra minha. Mas eu não falei nada e ela prosseguiu assim: o senhor sabe, patrão meu, que quando eu lhe falar de casas de má reputação, sempre terei razão. E, ainda desta vez, eu advirto de que esta casa não é boa. Indagado sobre por que razão ele assim pensava, respondeu, senti no meu íntimo alguma coisa que me diz. Essa sua resposta era para mim de uma eloquência insuperável e muito pouco teria podido melhorá-la. Também eu senti alguma coisa no meu íntimo que me avisava da presença de um espírito sofredor. A dele era intuição, mais que sensação, mas compreendi logo o que ele tentava dizer. Contudo, a mim não convinha dar-lhe razão, por medo de que ele falasse com os outros do grupo, colocando-me em sério embaraço, porque eu sabia que seria rejeitado por todos por permanecer naquela casa. Portanto, disse-lhe que suas palavras eram pura fantasia, sem lógica. Mas que podia ir dormir com os outros, o que ele fez rapidamente. Apenas ele se foi, peguei a lâmpada e examinei cuidadosamente os quartos e reposteiros. Nada a assinalar. Então, fui para a cama, fechando a porta. Durante muito tempo esperei inutilmente o sono. O ambiente no qual me encontrava me oprimia. Desci da cama, acendi a lâmpada, fui para o escritório e comecei a examinar os documentos do comissariado. De repente, invadiu-me o calafrio do desconhecido, e percebi que estava para realizar-se uma manifestação. Olhei à volta, mas nada vi. Apenas na minha testa começou a soprar uma brisa gélida, que trazia um cheiro fétido pouco agradável. Não sabia se me decidia a levantar os olhos do documento que eu lia, mas quando a brisa começou a soprar forte, reparei nela uma respiração aflita e um suspiro. Olhando, percebi o vulto e a espádua de um negro que olhava por trás da rede metálica do mosquiteiro enquadrado na janela aberta. Aquele vulto estava claramente iluminado pela lâmpada colocada muito próxima. 2 olhos escancarados e sem vida pareciam procurar alguma coisa naquele quarto, e debaixo dos olhos, surgiam 2 túmidos beiços exangues e abertos. Aqueles olhos não me olhavam, mas atravessando-me, fixavam-se no vácuo e eram vítreos como os de um cadáver. Sabia eu estar observando um ser que não estava vivo, mas sabia também que não podia fazer-me nenhum mal. Depois não foi medo que experimentei, era antes um sentimento de repulsa e de horror. Escapou-me automaticamente a exclamação: mas o que está acontecendo? Nenhuma resposta. O olhar vazio daquele vulto sem vida continuou a fixar-me no vácuo e atravessou minha pessoa. Aquele ser ignorava minha presença. A distância entre nós era de menos de 3 pés. Não podia despregar o olhar daquele fantasma, era o fascínio de uma serpente sobre o passarinho inerme. De repente, a lâmpada, que até então iluminava claramente a cena, começou a enfraquecer rapidamente, como que se dela fosse subtraído o alimento. Fiz por levantar a torcida, mas notei que eu tinha os movimentos paralisados, coisa que me acontece frequentemente em circunstâncias semelhantes. Fazendo um grande esforço de vontade, consegui mover o braço, fazendo o sinal da cruz diante do fantasma. Não saberei dizer por que me comportei assim, mas o fantasma desapareceu. Levantei-me, explorei novamente os locais que estavam todos em ordem. Mas quando estava para retomar meu lugar, percebi direto em mim o eco de um passo furtivo, como se um homem, com pés descalços, passeasse pelo soalho. Desta vez, acreditei na intrusão de um ladrão e me voltei de um salto, percebendo a forma de um indígena quase nu que se distanciava de mim, dirigindo-se para o dormitório. Hesitei um instante, porque não estava armado, mas quando vi entrar no meu quarto, segurei-o por detrás, com força. Lá chegando, não vi ninguém, apenas um rumor de louças que se chocavam umas nas outras quando cheguei na sala. Corri imediatamente e aí tornei a ver o mesmo fantasma que parecia olhar para cima com terror. Perguntei: o que é que você quer? Nenhuma resposta, nem indício nenhum de haver ouvido. De repente,
Aquela forma levantou, com um gesto desesperado, os braços para o alto, curvando as costas como proteger-se de algo que se precipitasse de cima. Em seguida, caiu por terra, tornando-se uma massa sem vida. Aproximei-me com a lâmpada para observar aqueles despojos inertes, e assim comportando-me, os vi desfazerem-se e desaparecerem rapidamente, começando pelas extremidades. A última a desaparecer foi a cabeça. Nesse ponto, o relator informou que, no dia seguinte, partiu, junto com o próprio servo, para o giro de inspeção no país, deixando na própria escolta indígena a ordem que deveriam dormir em turnos, 2 de cada vez, no bungalô, para a vigilância dos instrumentos. Na sua volta, encontrou os próprios subalternos amotinados porque os homens que sucessivamente haviam dormido naquele ambiente, tinham ouvido o eco persistente de passos furtivos que passeavam nos locais, além de rumores de louças que se chocavam umas com as outras, e de cadeiras e mesas jogadas no chão com força. Por sorte, o comissário, com o final do seu tempo vencido, embarcou de manhã, e o relator pôde tomar posse dos edifícios pertencentes ao governo. Ele teve o cuidado de informar-se sobre os antecedentes da casa infestada e assim escreveu: um antigo nosso intérprete, nativo do país, informou-me que aquele bungalô fora construído num terreno de um antigo cemitério que tinha fama de ser a morada de espíritos sofredores. Acrescentar aqui, quando no local onde foi edificado o bungalô, uma enorme trave do forro do teto caíra das mãos dos operários, despencando e matando, com um golpe, um homem estranho aos trabalhos que não deveria encontrar-se naquele lugar. Eu não tive êxito em formar um conceito satisfatório sobre a origem da manifestação exposta. Se o segundo fantasma que me apareceu, e que vi cair no chão, como se fosse derrubado por uma qualquer chumbada do alto, era o espírito daquele que foi golpeado e morto pela trava em questão, porque então a vítima de uma desgraça deveria transformar-se num espírito confinado, condenado a repetir indefinidamente a cena dolorosa da própria morte. Mas, provavelmente, isso que me disseram não seria mais do que uma singularidade do acontecimento ocorrido, ao qual podia religar-se novamente ao evento ignorado pelo meu informante. Vpags. 143 a 163. A perplexidade teórica demonstrada pelo relator é mais do que legítima, e no terceiro volume do meu Indagini Suli Manifestationi Supranormali, estudei um modo de aprofundá-la sob todos os aspectos. Nos casos que correspondem a este exame, no qual o espírito cumpre constantemente a mesma ação automática, demonstrando com isso ser uma sombra sem vida, que ignora a presença de quem observa, a hipótese que melhor responde aos fatos será aquela da psicometria de ambiente, segundo a qual, da mesma maneira na qual um sensitivo, apalpando um objeto saturado da influência vital da pessoa distante, é colocado com isto em relação psíquica com a mesma pessoa da qual percebe subjetivamente a semelhança, descrevendo a fisionomia, o caráter e o acontecimento de realce da sua vida, assim, analogamente, dever-se interferir no nosso caso, observando que, quando num dado ambiente se desenrola uma cena dramática, as vibrações que se desprendem dos protagonistas do drama venham a ser absorvidas e guardadas em estado latente pelo éter circundante, com a consequência de que, quando acontece a um sensitivo encontrar-se naquele ambiente, sucede recolher as vibrações em questão que, no seu sensório, transformam-se nos reveses dramáticos do que se desprenderam dele, pelo que o sensitivo verá desenvolver-se diante dele a cena cinematográfica do drama, assim como no mecanismo do fonógrafo as vibrações fônicas impressas no disco, transformam-se na voz ou na música que as havia gerado. Isto explicado, apresso-me a acrescentar que, se é verdade o que se disse, pode-se considerar demonstrado sob a base dos fatos. Quer dizer que as propriedades maravilhosas do éter do espaço têm o poder de preservar e de conseguir reproduzir, diante da visão dos sensitivos, a sombra dos personagens vividos. Não obstante, é igualmente verdade demonstrada que as vibrações não possuem totalmente a virtude de ressuscitar para a nova vida a mesma sombra, fazendo agir no presente. Isso seja dito, para recordar aos propugnadores de uma psicometria que tudo explica, como isso torna-se inconciliável com o complexo dos fenômenos investigados, já que, quase todas as vezes, os fantasmas infestadores demonstram inteligência, não só conscientes do ambiente em que se acham, olhando no rosto os presentes, dando um sinal de aproximação, ou dirigindo de fato a palavra. Nesse caso, ocorre pensar bem outra hipótese, se bem que de natureza diferente, subentendendo toda a presença real no lugar do defunto que se manifesta ou, pelo menos,
uma ação telepática à distância do mesmo. Reparo, além disso, como também, no episódio exposto, permanece um resíduo episódico que não se explica com a hipótese psicométrica. É que, se é verdade, como indubitavelmente é verdade, que a psicometria reproduz mas não cria, então como aceitar o eco dos passos perambulando pela casa, pelo rumor das louças chocando-se entre si, e das cadeiras e das mesas lançadas ao chão com força? Essas façanhas não se podem atribuir a vibrações latentes no éter, que se renovam, mas que tendem, ao invés